Vamos lá com mais uma aula de filosofia? Hoje aprenderemos sobre os pré-socráticos, os filósofos, pensadores, qual era a linha de pensamentos deles, as escolas pré-socráticas. Vamos aprender um pouquinho? Olha, gente, essa imagem é de alguns filósofos que aprenderemos no decorrer da aula. Falaremos, além das escolas pré-socráticas, nós falaremos também da escola de Mileto. Essa escola de Mileto, ela também é conhecida como escola jônica ou milesiana. E seus principais filósofos, pensadores foram Tales, que foi considerado o pai da filosofia, Anaximandro e Anaximenes. Esses pensadores, nós vamos ouvir muito falar sobre eles. As escolas pré-socráticas. As grandes figuras da filosofia grega são fundadores de escolas que são centros de investigações. Os membros de uma escola estabelecem entre si uma solidariedade de pensamento, mas também de costumes e de vida, numa troca contínua de dúvidas e de investigações. Essas escolas, gente, pré-socráticas, elas são divididas em 4, que são a escola jônica, a escola pitagórica, a escola eleática e a escola atomista. A escola jônica, os principais filósofos que se destacaram foram Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Heráclito de Éfeso, Diógenes de Apolônia. Já a escola pitagórica, além de Pitágoras de Samos, também se destacou Filolau de Crotona. Já a escola eleática, Parmênides de Eleia, Zenão de Eleia, Xenófanes de Colofão. Já a escola atomista, Leucipo e Demócrito de Abdera. Então, os nomes até assim um pouco difícil até de pronunciarem, né? Então, gente, esses aí foi alguns dos filósofos que mais se destacaram em cada escola. Vamos aprender um pouquinho sobre cada escola? Começando pela escola de Mileto. A escola de Mileto, gente, que também é conhecida como escola jônica ou milesiana. Então, os principais filósofos foram Tales, que foi considerado o pai da filosofia, Anaximandro e Anaximenes. Vamos conhecer um pouquinho da história de cada um, o que eles fizeram? Tales de Mileto, vocês podem ver a imagem dele ao lado. O que foi que ele fez? Só um pouco da história dele. Observador da natureza, geômetra, astrônomo, inventor genial. Atribuiu-se a Tales também a primeira medida de tempo exata, utilizando-se o genômico relógio solar. Então, gente, como já foi dito, nós já estudamos alguns relógios e podemos conhecer o relógio do sol, o relógio do fogo, o relógio da água. Então, Tales
também foi o primeiro a explicar o eclipse do Sol, ao verificar que a Lua é iluminada por esse astro. Segundo Heródoto, ele teria previsto um eclipse solar em 585 a.C. Olha, antes de Cristo. Segundo Heródoto, ele previu esse eclipse solar. Anaximandro, olha ele aí. Então, gente, ele pesquisou em meio a diversos elementos observáveis e determinados do mundo natural, procurando estabelecer a arte. Deu especial atenção às tradicionais pares de contrários que se devoraram entre si: a água, a terra, o ar e o fogo. Contudo, divergindo de seu mestre, não identifico entre eles o princípio único e primordial de todos os seres. Gente, aqui só é um pouco da história de cada um. Vamos conhecer muito mais nas próximas aulas. Já Anaximenes de Mileto, olha o que foi que ele fez. Vamos conhecer um pouco o que ele fez? Dedicou-se à meteorologia, foi o primeiro a considerar que a Lua recebe a luz do Sol. Anaximenes identificou o ar, talvez, porque tenha visto seu movimento incessante e que a vida e o ar andam juntos, na maioria dos casos. A respiração é um processo vivificante, dependemos dela durante toda a nossa vida. Ele via que no céu existem nuvens e que a matéria possui diferentes graus de solidez. Então, esses aí são alguns filósofos da escola de Mileto, a escola jônica. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre a escola jônica? E aí, é só a divisão das escolas, as escolas do período pré-socrático, que é a escola jônica, a escola pitagórica, a escola eleática e a escola pluralista, que também é conhecida como atomista. Olha a escola jônica. A escola jônica, gente, eles receberam esse nome devido a filósofos nascidos na Jônia, colônia grega da Ásia Menor. Então, eles eram conhecidos porque os filósofos nasciam em Jônia. Eles caracterizavam-se pela pergunta a respeito da origem da natureza para determinar o elemento que dê origem a todos os seres. E seus principais filósofos são o Tales, o Anaximandro, Anaximenes e Heráclito. Escola jônica, século 6 e 5 a.C. Discursam sobre a natureza. Cosmologistas, explicar a natureza da matéria. Principais filósofos. Então, todos esses filósofos, gente, a linha de pensamento deles era sobre a natureza, era falar sobre a natureza. Tales de Mileto, ele viveu de 640 a 550 a.C. Para ele, tudo é composto por água. Já Anaximenes de Mileto, o ar era a raiz de todas as coisas. Empedocles de Clazomenas, 495 a 430 a.C. Para ele, os 4 elementos da natureza. Já Heráclito de Éfeso, 535 a 475 a.C. O fogo compõe todas as
coisas, planta rei. Então, todos esses filósofos, gente, a linha de pensamento deles era sobre a natureza. Eles falavam sobre o quê? A natureza. Que vamos também conhecer mais detalhadamente cada um desses filósofos, como as escolas. As origens da escola jônica. Primeira escola de filósofos naturalistas, chamada assim por ter nascido na região da Jônia, esteve em atividade do século VI a.C. ao século V a.C. Outra escola, a escola pitagórica. Essa escola, gente, se vocês prestarem bem atenção, vocês já podem pensar num filósofo que foi seu grande representante. Escola pitagórica, nós estamos falando de quem? De Pitágoras de Samos. Então, essa escola pitagórica, ele tem seu nome derivado devido ao seu grande fundador e principal representante, que foi quem? Pitágoras. Pitágoras de Samos. Ele defendia que todas as coisas são números e que o princípio fundamental de tudo seria a estrutura numérica. Ou seja, o mundo surgiu quando precisou haver uma limitação para a operação, e essa limitação era formas numéricas sobre o espaço. Então, gente, essa escola pitagórica não distingue forma, lei e substância, considerando o número o elo entre estes elementos. Para essa escola existem 4 elementos, que eram o quê? Terra, água, ar e fogo. Seus principais representantes, além de Pitágoras, quem foi? Filolau de Crotona, Temistocleia, Arquitas de Tarento, Almeão de Crotona, Melissa. Então, esses, junto com Pitágoras, foi que se destacaram na escola pitagórica. Já a escola eleática. Essa escola eleática, gente, ela tem um nome também derivado da cidade de Eleia, que é ao sul da Itália, lugar onde se situaram seus principais pensadores. Quem eram esses pensadores? Xenófanes, Parmênides, Zenão e Melissa. Estes se caracterizavam por não procurarem uma explicação da realidade baseada na natureza. Então, gente, suas preocupações eram mais abstratas. E podemos ver que neles o primeiro sopro de uma lógica e de uma metafísica. Então, eles defendiam a existência de uma realidade única. Por isso, são conhecidos também como monistas, em posição ao mobilismo. Eles acreditavam que a existência da pluralidade do real. A realidade é que, para eles, a única é única, é imóvel, eterna, imutável, sem princípio ou fim, contínua ou invisível. Então, a escola eleática era de conhecimento sensível e racional. Epistemologia explica a realidade a partir da razão. Então, a linha de pensamento desses filósofos, no caso de Parmênides de Eleia, que viveu de 530 a 460 a.C., a mudança é ilusória, o ser é imutável e constante, ser, não ser. Já Anaximandro, que viveu de 610 a 574 a.C., Apeiron, força e
e energia. Então, cada um tinha uma linha de pensamento. E a última escola, que é a escola pluralista ou atomista. Essa escola, gente, ela além de ser a chamada de escola pluralista ou atomista, que inclui a escola de pensadores como Anaxágoras e Empedocles. Olha os nomes, gente. Eles têm esse nome porque seus pensadores não acreditavam na existência de um princípio único, que seja a origem do universo, e sim de vários princípios que se misturam e formam tudo o que conhecemos. Para os atomistas, tudo que existe é composto de átomo e vazio, os quais, em um processo contínuo de atração e repulsão, constituem a realidade existente. Então, gente, este último grupo dos filósofos pré-socráticos recebe essa denominação, no caso, esse nome, porque defendiu a existência não de um, mas de vários elementos materiais, responsáveis pela origem de tudo. Por isso que eles receberam esse nome de quê? Pluralista. Assim como defendiam que tais elementos primordiais seriam irredutíveis ou indivisíveis. Esses já eram chamados de quê? Atomistas. São os principais expoentes dessa escola. Então, gente, seus principais representantes, quem foi? Empedocles de Agrigento, Anaxágoras de Clazomenas, Leucípio de Mileto e Demócrito de Abdera. Então, gente, esses são só alguns dos filósofos que faziam parte da escola pluralista. Essas escolas, esses filósofos, aprenderemos mais nas próximas aulas. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, entre em contato comigo. Eu estarei à disposição de vocês das 8 às 11 horas, de segunda a sexta. Qualquer coisa que precisarem, estarei à disposição. Se cuidem, fiquem com Deus.